Jornal do Almoço. Oferecimento: Giasse Supermercados. Baixe o aplicativo Amigo Giasse e comece a aproveitar. Olá, muito bom dia, 11 horas e 46 minutos, é o comecinho de mais uma semana, o comecinho de mais uma edição do nosso Jornal do Almoço. Muito bom dia para você, começando um pouquinho diferente hoje. É isso mesmo, até a próxima sexta-feira o nosso primeiro bloco vai ser para todo o estado, direto dos estúdios de Florianópolis, para toda Santa Catarina. E para quê? Para ajudar os nossos eleitores, você aí do outro lado, a fazer a sua melhor escolha nas eleições deste ano. Vamos lá então? Vamos lá. Eleição 2022, eleições 2022. Começamos hoje aqui no Jornal do Almoço a rodada de entrevistas com os 5 candidatos ao governo de Santa Catarina, os 5 mais bem colocados na primeira pesquisa IPEC, contratada com exclusividade pela NSC e divulgada no fim de agosto. As entrevistas terão como objetivo as discussões e ideias propositivas, com ênfase no aprofundamento do programa de governo de cada um dos candidatos. Desta forma, os eleitores poderão decidir seus votos com tranquilidade e consciência, sempre visando o fortalecimento da democracia e uma Santa Catarina ainda melhor. A ordem dos entrevistados foi definida por sorteio e hoje nós recebemos então Jean Loureiro, do União Brasil, terça-feira Esperidião Amin, do PP, quarta-feira Carlos Moisés, do Republicanos, na quinta-feira teremos Jorginho Melo, do PL e sexta-feira Décio Lima, do PT. O tempo de cada entrevista é de 29 minutos, mais 1 minuto para as considerações finais. Bom dia, bem-vindo então, candidato Jean Loureiro. O seu tempo ele começa a contar a partir da sua primeira resposta. Bem-vindo, eu já começo então fazendo uma pergunta que tem gerado até uma certa crítica na sua campanha, de que o senhor tem sim uma representatividade na grande Florianópolis, mas no restante do estado não teria. Como é que o senhor lida com isso e pretende reverter essa situação? Bom dia, Elaine, bom dia, Faraco. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. É uma honra estar aqui na entrevista no NSC. Eu apresento de maneira muito tranquila isso. É natural alguém que teve uma carreira de deputado estadual, deputado federal, circulou o estado, mas teve 2 mandatos muito intensos em Florianópolis. Nós transformamos a cidade. Aqui eu fiz 2.000 obras, aqui eu coloquei a saúde como a melhor entre todas as capitais do Brasil, o destaque em projetos da educação, de assistência social. Tudo isso marca muito a minha gestão como Florianópolis. Nós tivemos uma pré-campanha muito longa, tivemos competência política de fechar a chapa muito cedo. Isso fez com que a pré-campanha eu pudesse ir nos municípios de todas as regiões catarinenses, conhecendo mais a população, conhecendo as demandas. O senhor já sente esse retorno estadualizando o nome. É natural que com o início do programa de TV e rádio gratuito, eu consigo chegar de maneira muito mais forte na população. Os principais candidatos, todos eles já disputaram a eleição majoritária estadual. A minha é a única de renovação, a única de mudança, é a primeira eleição majoritária estadual. E agora é o momento de apresentar o que eu já fiz, né, as minhas propostas, o que eu pretendo fazer. Então, não é isso que diminui a nossa capacidade de chegar até o eleitor, e a gente vem sentindo isso em todas as viagens que eu venho fazendo nas regiões de Santa Catarina. Candidato, Heron Jordani, seu vice, chefe da Casa Civil na gestão Carlos Moisés, agora, recentemente, a gente sabe que é um braço importante, um braço político, inclusive, do Executivo Estadual. Não causa uma certa estranheza, não traz um certo desconforto? De que forma o eleitor recebe isso? Ao contrário, ele recebe de maneira muito positiva. Vem um representante do oeste catarinense, uma região muito esquecida, né, que precisa ser valorizada. O agronegócio vem impulsionando a economia do nosso estado e muito tempo o pessoal vem governando, né, olhando para o mar e não voltando para o interior do estado. O Heron, ele traz qualidade à chapa, é uma pessoa de inteligência diferenciada, conhece a máquina do Estado, cumpriu uma missão institucional apoiado pela grande maioria dos deputados no momento de crise que o Estado vivia, cumpriu uma missão temporária e, a partir de agora, o seu partido escolheu o nome dele para estar junto comigo na chapa. Ele traz muita competência, uma escolha técnica, quando nós poderíamos ter oferecido para um outro partido se quisesse fazer uma sopa de letrinhas, e nós optamos para governar a 4 mãos com uma pessoa muito capacitada na nossa chapa.
Candidato, vamos falar um pouquinho da sua trajetória política, então. No ano de 2019, o senhor foi preso temporariamente pela Polícia Federal, aí num mandado expedido pelo TRF4, e o próprio tribunal depois ele rejeitou a denúncia de crime contra o senhor. Ainda assim, no decorrer do processo, foram levantados aí alguns fatos que poderiam significar crime de prevaricação, ou seja, de um funcionário público contra a máquina pública. Como é que o senhor pretende fazer com que isso não aconteça caso seja eleito como governador do estado? Bom, Laine, eu tive nesse mesmo programa aqui no Jornal do Almoço, imediatamente um dia após o acontecido. Uma grande injustiça na vida de uma pessoa. Estava buscando uma sala secreta que nunca encontraram, que não existia. Né? Invadiram a minha casa, me levaram para fazer um depoimento. Logo depois do depoimento me liberaram, porque viram que todos os indícios não configuravam com a verdade. Na verdade, o meu governo, primeiro que essa ação não tinha relação nenhuma com o meu governo municipal, como prefeito. Né? O meu governo sempre prezou por muita transparência, muita qualidade, e é assim que eu vou fazer no governo do estado. Esse foi um episódio vencido e o próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Turma, a turma que julgou a Lava Jato pela primeira vez na história, nem deixou abrir um processo contra um político, trazendo a minha inocência de maneira muito clara. O que eles ofereceram para mim foi um passaporte da honestidade. Ainda assim, alguns pontos foram levantados durante as investigações. 2 deles a gente traz aqui durante essa nossa entrevista. Candidato, manter a esposa de um aliado em cargo público era um dos apontamentos, o senhor lembra bem. E também a possibilidade de informações privilegiadas com antecedência por parte da Polícia Federal. Operações realizadas pela Polícia Federal que as informações chegariam a aliados do senhor com certa facilidade, com certos privilégios. Isso, de fato, não aconteceu. Faraco, não foi configurado em nenhum momento. Eu nunca tive acesso à informação da Polícia Federal, não me interessa ter acesso à informação da Polícia Federal. A acusação que tem é a nomeação de uma pessoa na prefeitura. Agora, o fato de ter nomeado, você busca com qualidade. Uma jornalista que está ali atuando no mercado, se busca para colocar lá. O fato dela ter uma relação de parentesco para um dos apontados no caso, não traz nenhum envolvimento meu por parte disso. Eu fico muito tranquilo quando esse assunto volta à tona, porque ele demonstra que do nosso governo ficou colocado apenas isso, um fato comprovado pela justiça, demonstrando a minha inocência e demonstrando nenhum tipo de envolvimento. Vamos falar um pouquinho de obras, então. Até no começo da nossa entrevista, o senhor falou de 2.000 obras, mas a gente acompanha isso de perto, inclusive, e sabe que muitas começaram e se arrastam. Vou citar 3 aqui. Deputado Antônio Edu Vieira em Florianópolis, Passarela da Saudade também, e a revitalização da Avenida das Randeiras, que também se arrasta. Bom, para quem faz 2.000 obras, ter problema em 3 ou 4 é um processo até normal. Né? Nós tivemos a conclusão de várias obras. Se eu for falar aqui de todas as obras que a gente fez, a transformação das 123 reformas, ampliações ou construções de novas escolas, os 25 novos centros de saúde, a reforma da UPA do Continente que passou a funcionar no nosso governo. De qualquer forma, tudo isso não teve problema. Estamos falando de obras emblemáticas. O problema que teve na Antônio Edu Vieira já vinha tendo na administração anterior. Foram 3 licitações onde as empresas faliram e a gente teve que fazer, nós não podemos fugir do processo licitatório. Na licitação da passarela do elevado do SIC, nós tivemos um problema ali, porque a única empresa que apresentou teve dificuldade, nós tivemos que rescindir, fazer nova licitação. E na Avenida das Rendeiras, nós demos a mesma ordem de serviço para uma outra empresa, na Cássio Garibaldi, que liga até a Praia da Joaquina. Você vê que uma foi concluída rapidamente. A outra, pela característica da empresa, a gente não conseguiu concluir. Agora, eu volto a dizer, ter problema em 3 obras, mesmo significantes para a nossa cidade, que nós buscamos dentro da lei um novo formato para realizar, garantiu que elas pudessem dar andamento. E, por sinal, as 3 estão em obras. Candidato, só mais um adendo, né? Isso vai acontecer com obras do Estado, caso o senhor seja eleito governador. Como é que o senhor pretende, então, resolver isso com mais agilidade do que o que a gente vem vendo nessas obras que empacaram na cidade? Olha, a gente vem tendo problemas em obras em todas as prefeituras, especialmente no governo do Estado. Nas últimas 44 licitações que o governo fez, 40 deram deserto. O Estado demora muito, ele faz projeto de engenharia por projeto de engenharia, ele licita um por um, quando nós temos um contrato global que faz as obras serem mais rápidas. Isso que fez que a gente conseguisse executar tantas obras em Florianópolis e o Estado tenha tanta dificuldade em executar suas obras. Eu vou trazer essa estrutura para dentro do gabinete do governador, primeiro garantindo uma manutenção das rodovias estaduais. Hoje elas estão em péssimo estado.
É necessário fazer em muitos locais fresagem e nova pavimentação asfáltica. São estradas, eu estou viajando no estado, estive em Caçador recentemente. Se você fizer o caminho de Caçador para Lebon-Régis, está totalmente destruído. Se você for ao Rio do Sul, a passagem para outros municípios estão destruídos. Infraestrutura será uma das suas prioridades, então? Acho que a primeira prioridade vai ser saúde, a segunda, a infraestrutura. Mas se a gente pegar o levantamento feito pela Fiesc, 70% das rodovias no oeste catarinense são em estado precário. 60% no estado vive isso. Então, nós vamos ter primeiro a garantia de uma estrutura de manutenção das rodovias, depois uma equipe muito estruturada e qualificada para garantir que as obras saiam do papel e sejam efetivamente realizadas. A aplicação de recursos do Estado em obras federais, como a gente tem acompanhado, o senhor mantém essa possibilidade? Bom, primeiro eu vou sentar para negociar com o presidente, né? Eu não posso fechar as portas de um contato com o presidente como fez o governador Moisés. Ele foi eleito pelo partido do Bolsonaro, no mês que iniciou o seu governo, rompeu relações, nunca conseguiu ter um despacho a sós nesses quase 4 anos de governo. Eu vou sentar do lado do presidente da República e garantir que a gente possa fazer em conjunto. Vou dar um exemplo. A 282, que liga o extremo oeste até o litoral, uma obra necessária. Se o governo federal permitir que o Estado não pague a dívida, o Estado assume a execução dessa obra. Pode realizar, executar 1 bilhão por mês e garantir que essa obra importante seja executada. E como garantir que isso aconteça, independente de quem seja o presidente da República futuramente? Bom, primeiro eu tenho que ter capacidade de relacionamento. Isso eu sempre demonstrei, né? Depois que se vence a eleição, se deixa de lado partidos políticos, adversidades e passa a se governar para a população. Quem briga não constrói ponte, não constrói escola, não constrói hospital. Constrói quem concilia. E essa é a minha característica de trabalhar, conciliando com o governo federal, que quero buscar ter mais investimentos e entender que um governador pode sim priorizar junto ao governo federal o que é mais importante para o Estado. Candidato, estou aqui com o seu plano de governo que fala em planejamento regionalizado. Minha pergunta, como fazer isso sem retornar lá às antigas secretarias de desenvolvimento regional que foram uma polêmica porque foram até extintas porque elas oneravam o Estado? Como é que o senhor pretende fazer essa regionalização? Primeiro, deixar mais claro que nós não estamos aqui para criar mais cargos, mais estruturas. O nosso governo não vai fazer isso. Então, essa possibilidade não existe? Não existe. O que nós queremos ter um planejamento regionalizado é para que possa ter um desenvolvimento regional. Vou citar um exemplo. Hoje você tem em algumas prefeituras as centrais de atendimento às mulheres vítimas de violência. Mas os pequenos municípios não conseguem ter uma estrutura dessa. O Estado daí tem que entrar com uma estrutura regionalizada em cada região, mas como funcionaria isso? Garantindo um funcionamento para todos esses municípios. Quando se entra uma estrutura estadual que não atende um único município, mas atende toda uma região. Hoje, grande parte dos serviços eles estão sob encargo das prefeituras. E o Estado cada vez fugindo mais dessas responsabilidades. Quando se faz isso e o Estado não cumpre o seu papel, fica carente ou ausente desse serviço para muitos municípios. Como eu falei, se eu criar uma central de atendimento às mulheres vítimas de violência no extremo oeste catarinense, ela não vai atender apenas São Miguel do Oeste, ela vai poder atender todas as regiões. E os municípios que têm 1, 2 casos, que se inviabiliza construir para o município, ele vai ter o braço forte do governo do Estado podendo atender. Candidato, responsabilidade fiscal, né, sem comprometer a capacidade de investimento, é sempre um desafio do gestor público. Quando eu assumi a prefeitura de Florianópolis, vocês lembram, Florianópolis tinha a pior gestão fiscal de todas as capitais brasileiras. Nós passamos a ter a melhor recuperação fiscal. Eu sempre controlei muito o custeio. O que é controlar o custeio? É revisar contratos da estrutura da máquina, é conter despesas de folha, privilégios que possam acontecer. A gente controlou muito tudo isso e aumentou a capacidade de investimento. Essa capacidade de investimento, nós saímos de um C-, que era o rate da Secretaria do Tesouro Nacional, AAA positivo. A maior avaliação que um município possa ter no Brasil é o que Florianópolis passou a ter. Com isso, nós passamos a ter capacidade de endividamento, conseguimos ter as transferências obrigatórias do governo federal sendo realizadas e também transferências voluntárias podendo ser realizadas e recursos próprios para poder aplicar. É o que a gente pretende fazer no Estado. Controlar muito o custeio, ou seja, a despesa, e garantir novos investimentos em obras e ações necessárias. Candidato, mas nós temos aqui que na sua gestão como prefeito de Florianópolis, a dívida do município com os bancos, ela passou de 109 milhões de reais para 518 milhões de reais, são dados do Tesouro Nacional. Os dados do Tesouro Nacional mostram que nós, sim, contraímos financiamentos. Os financiamentos, inclusive, estão em vigor.
mas eu paguei o financiamento da Beira-Mar Continental, contraído no governo Ângela Amin, executado no governo Dário Berger, diversos investimentos que foram realizados do BNDES. E assim é a máquina pública. Você paga um financiamento anterior que garante a sua execução e busca novos recursos para executar novas obras. Como é que eu iria fazer 2.000 obras para desenvolver todo o norte da ilha, o sul da ilha, o leste da ilha, a região continental, apenas com recursos próprios? São obras necessárias para o desenvolvimento de uma região. E quando você faz isso, você tem um aumento de arrecadação. Por isso, a Florianópolis continua o AAA, a melhor avaliação. Mesmo contraindo dívida, nós aumentamos a arrecadação em 150%, sem aumentar um único imposto, apenas garantindo o desenvolvimento econômico da cidade, e esses investimentos contraídos pelos financiamentos é que geraram esse desenvolvimento. Você traz infraestrutura, mais empresas se instalam no município, melhora a qualidade de vida das pessoas. As pessoas se sentem à vontade para pagar o seu imposto porque vê o retorno daquilo que foi pago. Então, ela traz uma série de vantagens que permite, sim, poder contrair investimentos, mas desenvolver o Estado. Candidato, saneamento básico, né? Um dado bem preocupante, vergonhoso até, eu diria, historicamente para o Estado de Santa Catarina, de que, segundo o Instituto Trata Brasil, um instituto super respeitado nacionalmente, só 25% dos catarinenses têm uma rede adequada. Como mudar esse cenário será uma das suas prioridades? Hoje, um dos piores indicadores de Santa Catarina é o saneamento básico. O saneamento básico que envolve drenagem, né? Uma boa estrutura de drenagem, envolve a captação e tratamento de esgoto, abastecimento de água e recolhimento do lixo. O ponto mais difícil hoje é a captação e tratamento de esgoto. É aquele que, tecnicamente, apresenta as maiores dificuldades. A Casan, que é uma empresa do Estado, ela tem contrato com aproximadamente 200 dos 295 municípios de Santa Catarina. Ela tem uma grande dívida, porque muitos desses municípios têm 0% de cobertura. E é necessário poder se fazer investimentos, buscar recursos internacionais, inclusive, é uma empresa que pode fazer isso. Ela tem uma garantia de receita, porque ela cobra, né, a taxa de esgoto, ela tem fonte de renda para poder trabalhar esses recursos, que não vem fazendo adequadamente. Afinal de contas, a Casan é uma reclamação em quase todos os municípios que têm contrato. E o que a gente quer fazer é ter uma capacidade de modificar esse quadro, com mais projetos de engenharia e mais execução de obras, especialmente na captação e tratamento de esgoto. Enquanto prefeito, no sul da ilha, o senhor não conseguiu levar essa questão adiante, né? Quais os principais entraves em alguns pontos aqui de Ali, Florianópolis? o principal, primeiro, foi ambiental, né? Ali tinha que se buscar alternativa. O contrato é da Casan, nós cobramos dele, eles tinham uma alternativa de proposta. Primeiro, do emissário submarino, que, no meu ponto de vista, foi um debate equivocado com a comunidade. Não souberam a Casan ter um diálogo com a sociedade civil. O município, às vezes, tem dificuldade, mas ele vai lá em frente, é o prefeito que está na linha de frente. Ele acabou não conseguindo. Depois veio uma proposta de fazer um tratamento terciário, né, que poderia garantir no sul da ilha uma melhora. Agora tem que se buscar alternativas para fazer isso. Nem sempre se consegue fazer por entraves ambientais, mas primeiro tem que ter a vontade da execução e uma conciliação melhor com os prefeitos e não uma disputa política que às vezes acontece entre Casan e prefeitura, como aconteceu algumas vezes em Florianópolis. Eu mesmo vim aqui reclamar, a gente vive sob buracos na cidade, não tem uma recuperação adequada, não tem o investimento que precisa e sempre tem que ter uma pressão política para acontecer. Eu não quero agir sob pressão política dos prefeitos, eu quero um planejamento de ação adequado para que efetivamente possa ter investimentos corretos em todos os municípios. E de que forma vai ser esse trato com a empresa nos outros municípios? Aqui nós temos um exemplo, né, que é a questão da despoluição da Beira-Mar Norte, ali da Bahia Norte, enfim, que também é sempre envolvido em muitas polêmicas. Deu certo, não deu certo, foi, Nós temos um levantamento que, se nós formos ver o nível de poluição, ele reduziu drasticamente, né? O odor que tinha de quem passava na Beira-Mar, hoje modificou, a gente sabe que é outro. Vem a velha história, se é balneável, não é balneável aquele local, mas, na verdade, melhorou muito. Eu quero que tenha investimentos que possam melhorar o quadro. O meu quadro de diálogos prefeitos, eu venho como candidato a governador de alguém que já foi vereador, já foi deputado estadual, já foi deputado federal e já foi prefeito. Eu sei como lidar. E o governo hoje ele não tem que se colocar num degrau acima, ele tem que sentar no prefeito no mesmo nível e debater de igual para igual o que é melhor para cada cidade catarinense. Vamos falar de saúde agora? Cirurgias eletivas, outros procedimentos importantes ficaram ainda mais represados pós-pandemia. Enquanto governador do estado, como que o senhor pretende zerar essa fila? Hoje nós estamos em aproximadamente 140 mil pessoas no estado aguardando para fazer cirurgia eletiva.
Só na Grande Florianópolis são 35 mil para fazer isso. E o Estado não está tomando nenhuma atitude quanto a isso. O Estado de São Paulo, por exemplo, apresentou editais oferecendo o dobro da tabela SUS. Isso gera atratividade para hospitais privados e hospitais filantrópicos. Com isso, consegue vencer essa fila. Hoje, 450 pessoas por dia se acrescentam a essa fila para fazer a cirurgia. O Estado não está conseguindo nem vencer a demanda diária. Você imagina vencer essa fila que está postergada há muito tempo, represada, e que tem que modificar o quadro. Nós vamos tratar isso de maneira verticalizada. Uma das primeiras atitudes do meu governo, a contratação das cirurgias. Mas de maneira verticalizada significa o quê? Contratar a consulta pré-operatória, os exames pré-operatórios, a cirurgia efetiva, os exames pós-operatórios e a consulta pós-operatória. Se você contratar todo esse serviço, você efetivamente tira a pessoa da fila do sistema de regulação, do CISREG, que hoje não anda. E a pessoa fica ali esperando muito próximo e nunca consegue vencer. Porque ele manda de uma cidade para outra fazer a consulta pré-operatória, para uma outra cidade para fazer os exames e para uma outra cidade para fazer a cirurgia. O cidadão não aguenta mais estar viajando dentro de uma ambulância para trabalhar, para poder ser atendido. Então, tem que ser atendido num único local com todos esses serviços. Acaba isso de que maneira, hein, candidato? O senhor pretende regionalizar mais? Você vai construir hospitais em outras regiões do Estado? Parece que recurso não falta. Média e alta complexidade, eu digo, né? Esse atendimento tão importante. Vai construir hospitais em outras regiões do Estado? De que maneira? Com que dinheiro? Como será feito? Você pode ampliar a estrutura já existente, que muitas vezes é mais barato. A não ser locais que não tenham nenhum tipo de atendimento que precise desse atendimento. Se você for ver em Rio do Sul, tem uma ampliação do hospital da cidade, que se for construído vai desafogar Joinville, vai desafogar Florianópolis, vai desafogar Lages. Então você tem locais que pode ser ampliada essa atividade. Você tem que vocacionar. Na política hospitalar catarinense tem que ser vocacionado. Numa região, você tem que ter todas as especialidades. Você não consegue ter todas em todos os municípios. Inclusive, especialidades, né? O senhor fala em ampliação ou construção onde não tem. E questão de funcionários, né? Uma grande questão que a gente enfrenta hoje é a queixa do profissional que é mal remunerado nesse sentido. Então, como ampliar, construir, trazer um profissional qualificado e pagar como? Hoje nós temos em torno de pouco mais de 150 hospitais filantrópicos, que é a grande força da estrutura hospitalar de Santa Catarina. E temos 20 hospitais públicos regionais, mais o HU em Florianópolis. Essa força regionalizada, ela trabalha nas principais cidades, mas são os filantrópicos que garantem esse atendimento. Se você apoiar a ampliação dessa estrutura, vocacionando para especialidades que não tenham na região, ampliar convênios, porque quem contrata diretamente são os filantrópicos. Então, o recurso pode ser passado do Estado para esses hospitais de maneira mais rápida na contratação, já que é uma contratação direta, não é feita por concurso público. Hoje nós temos um modelo muito mais econômico, resolutivo, que são os hospitais filantrópicos, que precisa ter um diálogo e um apoio maior do governo do Estado. Educação. Vamos falar um pouquinho sobre educação, sempre muito importante também. Candidato, evasão escolar, um dos grandes pontos de discussão que a gente precisa superar, já era um problema antes, depois da pandemia, então nem se fala, esse número passou dos 20 mil, se unirmos aí rede estadual e as redes municipais também. De que forma baixar esse índice, que já baixou, de certa forma, nos últimos meses, mas precisa baixar o quanto antes e mais, estamos falando de educação. O primeiro é modificar o estado precário das nossas escolas. Nós temos aí mais de 1.200 escolas estaduais, onde praticamente 900 não tiveram nenhum tipo de manutenção nos últimos 4 anos. Se você for a qualquer município de Santa Catarina e comparar a escola municipal com a escola estadual, você vê a municipal ajeitada, pintada, reformada, adequada, e a estadual parece que abandonada. Está chovendo dentro, a quadra está destruída, o vidro está quebrado, e não se tem uma política de manutenção dessas escolas. Qual é a vontade e o desejo do estudante chegar num ambiente desse, do professor chegar num ambiente desse? Começa, então, pela estrutura física. O segundo atrativo é que não se está trabalhando um vocacionamento da educação em Santa Catarina. Hoje você tem o ensino regular formando uma legião de desempregados, porque ele não tem uma qualificação, ele não é profissionalizante. Nós vamos fazer como as escolas do futuro que eu fiz em Florianópolis, vocacionadas aqui, que ensinam inglês, português, letramento digital e Libras, com aulas de robótica, artes avançadas, garantindo um direcionamento para o mercado de trabalho da Grande Florianópolis, que é focado na tecnologia. Cada região tem a sua característica econômica. Essas escolas regionalizadas
do futuro estaduais vão ter ensino integral, aonde vão garantir o ensino regular no período da manhã e no período da tarde o profissionalizante com outras atividades, como empreendedorismo, Sim. cultura, esporte. Isso vai fazer com que o estudante saia da escola com empregabilidade, garantindo o seu emprego. E hoje, em Santa Catarina, está faltando mão de obra na maioria das regiões, né? E, ao mesmo tempo, nós temos desempregados, porque nós não temos um ensino médio que qualifique para o mercado de trabalho. E é assim que nós vamos fazer. Vamos falar sobre segurança à mulher em Santa Catarina. De janeiro a julho desse ano, pelo menos uma mulher foi morta por feminicídio aqui no nosso estado. Qual a sua política pública para ter mais atendimento em todas as regiões do nosso estado com relação a isso? Como eu falei para você, o estado tem que ser um braço forte nisso. Ele tem que oferecer estruturas regionalizadas. Mas nós temos que agir preventivamente. Hoje existe um problema sério e cientificamente foi comprovado. Muitas mulheres que são agredidas, elas continuam no lar porque elas dependem economicamente do agressor. Em Florianópolis, nós fizemos um programa que deu muito certo. A mulher que é agredida, ela recebe por um ano um salário mínimo. Isso gera a ela uma independência financeira, a garantia de que pode denunciar e que ela vai ter uma garantia do seu sustento na vida. Esse programa nós vamos estender para o estado de Santa Catarina e vamos fazer as centrais em todas as regiões, garantindo que qualquer município que tenha uma mulher que sofreu algum tipo de violência possa ser amparado pelo estado, ter recursos e a garantia de que ela possa denunciar com tranquilidade. Com isso nós vamos evitar, porque ele começa com uma pequena agressão, vai ampliando até chegar no feminicídio. O que nós temos que fazer é trabalhar de maneira antecipada. E quando tiver o agressor, punir imediatamente e já dar atenção à mulher que foi vítima de violência. Candidato, no seu plano de governo, pelo que acompanhamos, né, a gente leu, enfim, toda a equipe, não há nenhuma menção à questão do meio ambiente. Não é um ponto importante? O senhor, como prefeito, inclusive, de Florianópolis, nas últimas gestões? O tema meio ambiente ele é um tema transversal. Ele está envolvido em todas as estruturas. Quando nós falamos de saneamento básico, nós falamos de meio ambiente. Como nós falamos de educação, nós estamos falando de meio ambiente. Quando falamos de turismo, a gente tem o turismo voltado à questão ambiental como um dos pontos fortes do estado de Santa Catarina. Nem sempre você destacar como numa escola uma disciplina isolada, você tem que ser isso como um tema transversal, adentra todos os temas. Santa Catarina tem uma vasta área de preservação, de Mata Atlântica, que precisa ser preservada. Temos parques estaduais que precisam ter um plano de manejo adequado, e isso nós colocamos como forma de se realizar. Esse plano de manejo prevê a sua ocupação com preservação, porque também não adianta cercar, deixar fechado, daqui a pouco tem invasão e acabar perdendo a área ambiental. A própria legislação federal já permite que isso possa concretizar. E é assim que a gente vai fazer. E também nas licenças ambientais. Nós vamos trabalhar mais de maneira autodeclaratória, porque hoje a pessoa espera por anos por uma licença ambiental, acaba estimulando a clandestinidade, o início sem qualquer tipo de projeto adequado, mas você pode, trazendo todos os documentos, assinado pelo profissional competente, pelo engenheiro ambiental, pelo técnico da área, autorizar o início da obra e depois se controlar na fiscalização. Em Santa Catarina, o controle é na licença. Isso dificulta muito o desenvolvimento e a geração de empregos em Santa Catarina. Com isso, você preserva o meio ambiente e garante o desenvolvimento econômico. Vamos falar um pouquinho de estrutura partidária. O seu campo político ele aparece aí bastante fragmentado. Então, como é que o senhor pretende se organizar, por exemplo, para se alinhar aos eleitores que se alinham mais ao candidato Jair Bolsonaro e chegar ao segundo turno? Bom, primeiro eu quero colocar de maneira muito clara o seguinte: eu fui eleitor do Bolsonaro, vou votar novamente no Bolsonaro, mas eu não quero me esconder atrás da bandeira do Bolsonaro e não falar das minhas qualidades, do porquê sou candidato a governador, e eu sou governador porque eu sou candidato a Bolsonaro, então vote em mim. Santa Catarina já fez isso uma vez, se arrependeu. Né? O que chama a atenção é que o seu partido tem candidata, né, à presidência da República. Mas o meu partido ele liberou para que a gente possa se manifestar de acordo com a característica política de cada região. E assim nós fizemos em Santa Catarina. Hoje, mais de 90% dos candidatos a deputado estadual e federal do meu partido apoiam o candidato Bolsonaro. Mas, para concluir, eu não quero me esconder numa bandeira do candidato Bolsonaro e não falar de mim, né? E não trazer para vocês aqui as minhas propostas. Eu podia estar aqui uns 30 minutos só falando de Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Eu não estou aqui para isso. Nós vamos ter uma eleição de presidente. Eu sou candidato a governador do estado. Eu tenho que dizer por que eu quero governar Santa Catarina, como quero governar e para quem eu quero governar. Eu quero governar para todos os catarinenses,
com muita qualidade, sendo uma candidatura de renovação, mas uma renovação com experiência, não é alguém caindo de paraquedas. A minha vida me ensinou cada caminho de seguir. Eu tenho uma capacidade de diálogo, uma capacidade de conversar com a sociedade civil e com o meio político que vai me ajudar a governar. Então, eu não vou vir aqui dizer que vote em mim porque eu apoio tal candidato. Vote em mim pelas características que eu tenho de como governar Santa Catarina. Para a gente fechar, já estamos até no finalzinho da entrevista, nos últimos minutos. Máquina pública mais eficiente, geralmente é promessa, né, de candidato à gestão pública. De que forma, na prática mesmo? Bom, primeiro garantindo a redução da burocracia. Isso parece difícil, mas tem que ser implementado. Quando eu fui prefeito de Florianópolis, para abrir uma empresa demorava 176 dias. Hoje demora 4 horas, a capital que abre mais rápido do Brasil. Como é que se faz isso? Vencendo cada etapa. Você tem que definir o fluxograma desse processo administrativo e atacando cada ponto que ele se trava, né? A partir dali você consegue garantir uma agilidade. Você trabalha com indicadores de todos os processos. Esses indicadores são medidos em todo o trâmite desse processo, onde você reduz o número de trâmites, faz análises conjuntas e garante a agilidade da máquina pública. É assim que a gente quer trabalhar. Candidato, suas considerações finais, então, em 1 minuto, e ficou 1 minuto e 10 agora. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade da NSC de estar podendo fazer essa entrevista, conversar com todos os catarinenses, nessa grande audiência que tem. Como eu falei para vocês, a nossa candidatura é uma candidatura de renovação. Uma candidatura que vem para mudar, mas uma mudança com experiência administrativa, com qualidade, com capacidade de diálogo. Eu quero vir aqui de maneira muito tranquila, né? Eu que já me dediquei na vida como parlamentar, como prefeito de Florianópolis, quero emprestar esse meu conhecimento para que a formação de uma grande equipe possa modificar esse quadro. Quero trabalhar muito, fazer como você, catarinense, assim como eu, que acorda cedo, trabalha muito, dorme tarde, não tem final de semana, nós vamos nos dedicar para transformar Santa Catarina. Eu quero pedir para você uma chance, quero pedir o seu voto. Se você me der uma chance, em apenas 4 anos, nós vamos transformar Santa Catarina. Eu, junto com você, junto com uma forte equipe, com muito trabalho, com muita dedicação e, efetivamente, podendo mudar a vida das pessoas para melhor. É para isso que serve um governo, para mudar a sua vida para melhor. E é com o meu trabalho, com uma grande equipe, que nós vamos fazer isso, dialogando com você e trabalhando muito. Bora trabalhar. Obrigado, candidato. Obrigado pela entrevista. Amanhã a gente retorna com a sequência de entrevistas dessa semana. Estará com a gente aqui amanhã o candidato Esperidião Amin, do Partido Progressista. Muito obrigada. Eu que agradeço e um grande abraço a todos. Obrigada, candidato. Então, como o Faraco disse, amanhã o Jornal do Almoço segue ouvindo os candidatos ao governo do Estado em ordem definida por sorteio. Na terça-feira, então, é a vez de Esperidião Amin, do PT. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos acompanhar as informações da sua região. Relógios marcando 12h22. Muito boa tarde para você que está com a gente aqui na tela da NSC TV. Estamos de volta agora com as notícias do sul do estado aqui no seu Jornal do Almoço. E a semana começa com ação de saúde em Içara. Até às 4 horas da tarde, tem parceria do EMOSC com a Secretaria Municipal de Saúde para cadastrar doadores de medula óssea. O Eduardo Prestes acompanhou hoje de manhã a movimentação e traz as informações para a gente. Boa tarde, Edu. Oi, Denise, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão ligadinhos com a gente aqui no Jornal do Almoço. Pois é, eu estou aqui no Centro de Especialidades Médicas em Içara, onde hoje está acontecendo uma ação especial do EMOSC. E quem vai trazer mais detalhes para a gente, explicar tudo o que está acontecendo por aqui hoje, é a Daniela, que é do Centro de Captações, né, do setor de captação de doadores do EMOSC de Criciúma. Dani, seja muito bem-vindo ao JA. Vocês estão aqui captando doadores, né, fazendo um cadastro de doadores de medula, né? De manhã já aconteceu, como é que foi o movimento? Está satisfatório para vocês? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, nós estamos aqui das 8 da manhã, vamos ficar até às 16 horas aguardando então esse público para realizar o cadastro em doação de medula. Essa ação que é muito importante, né? A gente precisa aumentar aí esse quadro, né, de números de candidatos. Lembrando que o pré-requisito é ter idade entre 18 e 35 anos e trazer um documento oficial com foto. Não precisa de agendamento, é só chegar aqui no Centro de Especialidades Médicas. E como é que é o processo, né? Chegou aqui, veio agora à tarde, né? A partir da 1 da tarde que você retomou o atendimento. Como é que funciona?
O processo é muito simples, né? Então, trazendo um documento oficial com foto, ele vai chegar aqui, vai realizar um cadastro com os dados pessoais dele, vai assinar um termo de consentimento, onde nesse primeiro momento vai ser coletado 5 ml de sangue, vai ser realizado então o exame HLA, né, o setor genético, e aí então vai ser cadastrado no REDOME, que é o Registro Nacional em Cadastro à Doação de Medula. E com isso, então, todos os dados deles vão ser armazenados nesse registro e aí uma possível compatibilidade com algum paciente vai ser feita a compatibilidade, né? Havendo essa compatibilidade, então, esse candidato será chamado para uma possível mais exames, né, e tudo mais, para então um possível transplante. E esse transplante pode ser para qualquer pessoa no país inteiro que esteja precisando, né? Uma pessoa daqui de Sara pode já qualquer pessoa do Brasil. Exatamente. É bem difícil, né? A gente sabe que é 1 a cada 100 mil, então por isso a nossa preocupação, a nossa equipe aqui do EMOSC está aqui fazendo esse ato, né? Para quem mora perto ou para quem trabalha por perto, passar aqui, né? Tiver a idade entre 18 e 85 anos, não deixe de passar aqui para realizar esse cadastro. É bem rapidinho, quem mora aqui em Sara pode vir, sem dor, sem nada, é rapidinho para fazer, mas se a pessoa está trabalhando, não consegue, enfim, tem algum problema para vir hoje, pode ir lá em Criciúma também, como é que funciona? Com certeza. Além de fazer o cadastro de doação de medula, ele também pode doar sangue, né? Nesse mesmo momento que ele for doar sangue, a gente já faz a coleta desses 5 ml. Aproveitando já, então, ele já consegue realizar todos os procedimentos, né? Não precisa agendar, é super rápido, tranquilo e a gente espera, então, para quem não conseguir vir hoje, né, no horário comercial das 9 às 18 horas no EMOSC de Criciúma. Tá certo, Dani, obrigado, viu, para você. A gente, é claro, agradece também a todos que já vieram fazer esse cadastro e fica o convite para quem ainda não veio até as 4 horas da tarde, reabre agora a 1 da tarde e vai até as 4 aqui em Sara. Quem não puder vir hoje, continua durante toda a semana também, enfim, qualquer dia no EMOSC lá de Criciúma. Eu volto contigo aí, Denise. Valeu, Edu, obrigada pelas informações. Vamos de esporte agora no JA. Ontem o Criciúma jogou a primeira partida da final da Série B do Catarinense e ficou no empate em 0-0 contra o Atlético Catarinense em Palhoça. O jogo da volta é na semana que vem, dia 21, e o Tigre precisa apenas de um empate para ficar com o título. E o domingo foi também de futebol amador. 2 times aqui do sul do estado entraram em campo pelo campeonato estadual não profissional. Jogando em casa, o Metropolitano foi surpreendido pelo Ipiranga de São José do Cedro, no oeste do estado. Gafinha abriu o placar para os visitantes ainda no primeiro tempo. O time de Nova Veneza conseguiu o empate na segunda etapa, com esse gol de Gessé. Para passar de fase, o Metrô precisa vencer o jogo da volta fora de casa no dia 25 desse mês. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Já o Turvo foi derrotado fora de casa. Em Itapiranga, no oeste do estado, o Cometa abriu o placar no primeiro tempo com esse gol do atacante Motor. O Turvo ainda teve a chance do empate nesse pênalti. Thiago Silvi bateu, mas o goleiro Dela pegou. No dia 25, o Turvo decide em casa a vaga nas semifinais e precisa vencer por 2 gols de diferença. Vitória turvense por 1 gol leva a decisão para os pênaltis. 12h27, a gente vai para mais uma paradinha aqui no seu Jornal do Almoço. Daqui a pouquinho vamos trazer a previsão do tempo para a gente se programar aí para essa semana que está só começando. E tem também a Semana Farroupilha, que tem programação em Balneário Arroio do Silva. Começou ontem e daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes para você. Até já! Para você que está aí em horário de almoço, agora no relógio, se liga na hora 12h30. Estamos de volta com o último bloco do nosso Jornal do Almoço dessa segunda-feira. E quem chega por aqui é a Bárbara Barbosa com a previsão do tempo para a gente saber como é que ficam aí os próximos dias dessa semana. Boa tarde, Bárbara. Já começa o nosso papo de previsão do tempo, avisando que daqui para frente vai ser assim, ó. A melhor dica de todas, não larguem o guarda-chuva essa semana. Os próximos dias devem ser de instabilidade aqui em Santa Catarina. Nas próximas horas, o céu permanece encoberto em praticamente todas as regiões. Quem pode ver alguma abertura de sol? Uma parte aqui do Grande Oeste e também a região sul, exemplo de Criciúma. Mesmo assim, as nuvens carregadas predominam e por isso mesmo a condição de chuva serve para todo o estado a qualquer hora do dia. Em alguns momentos essa chuva pode sim ser mais forte, intensa
e volumosa, acompanhada de trovoadas. Fora isso, os ventos ficam mais fortes na direção nordeste, alcançando aí até 60 km por hora no litoral. Tecnicamente falando, tudo isso aqui tem a ver com uma área alongada de baixa pressão que a gente costuma chamar de cavado. Na prática, o que precisamos saber e o que deve ficar muito claro é que tudo isso aqui traz chuva e instabilidade. Outro ponto, por causa da cobertura de nuvens, as temperaturas já não sobem tanto ao longo do dia. É que se forma uma espécie de camada que impede que o calor se instale aqui na atmosfera. Então, falando em temperatura, as máximas não passam dos 23 graus aqui no extremo oeste e o restante do mapa girando de 15 a 21 graus durante a tarde. E aí, para terça-feira, a diferença é que a chuva se concentra mais na parte norte catarinense. Não que o resto do estado não tenha condição isolada de chuva, mas a persistência maior vai ser nessas áreas aqui. A terça-feira ainda vai ter muitas nuvens em todo o estado, mas na faixa do extremo oeste até aqui, a grande Florianópolis, pode ter uma ou outra abertura de sol ao longo do dia. À tarde, máximas de 25 graus nas nossas pontas aqui do mapa, na região de Itajaí, Joinville e também aqui em São Miguel do Oeste. Nas demais regiões, de 20 a 23 graus. Amanhã eu estou de volta para a gente falar mais sobre essa semana aí. Comecinho de semana com chuva, vai até a quinta-feira. O que a gente precisa saber, já para antecipar vocês, o dia mais seco dessa semana vai ser a sexta-feira. Até mais! Os próximos dias são especiais para os nossos vizinhos do Rio Grande do Sul. Estamos na Semana Farroupilha, mas não é só lá que o período é lembrado com atrações especiais. Balneário Arroio do Silva, no extremo sul catarinense, também tem programação. Transportada a cavalo, a chama crioula chegou em Balneário Arroio do Silva para a abertura das comemorações da Semana Farroupilha. A guardiã foi a Denise, a primeira mulher a carregar a chama crioula na região. Foi assim, o coração está explodindo, né, de alegria. É uma honra, né, poder estar trazendo de São José dos Ausentes até o Balneário Arroio do Silva a centelha da chama crioula. Então, assim, é muito emocionante, porque a gente cultiva a tradição gaúcha, né, a gente ama o cavalo, vive isso, né. E veio no pulso, passando por Pirambeira e tudo, mas a gente não larga. Essas mulheres são guerreiras. Representando a coragem, a união dos povos e o amor do gaúcho pela sua terra, a chama crioula faz parte de uma série de comemorações que relembram a cultura gaúcha, que é vivida por grande parte da população em Balneário Arroio do Silva. Nós temos grupos de dança, de invernada, nós temos muitos piquetes, muitos campeiros aqui instalados. Então, é uma maneira de cultivar a cultura gaúcha no nosso município e incentivar a cultura local. As comemorações da Semana Farroupilha em Arroio do Silva vão até dia 20 de setembro, dia do gaúcho e feriado na cidade. A programação diária começa sempre às 10 horas da manhã. Todos os dias foi preparada uma programação para receber todas as pessoas que gostam do tradicionalismo, que participam, né, dessa cultura tão marcante no nosso município. Nós teremos apresentações, as escolas estarão aqui com a gente, os CTGs com as suas invernadas, também terão apresentações às noites e uma boa música para quem gosta de dançar. Foi preparado aí um local adequado para que possa acontecer todas essas danças. Atrações que dão destaque para as atividades tradicionais do Rio Grande do Sul e que marcam a vida de muitos catarinenses, além de incentivar a cultura regional. A açoriana, a cultura tradicionalista, a cultura do desbravamento, a inserção da cultura nos colégios, a criação de invernadas, de grupo de dança. Então é uma maneira também de motivar a nossa população a ter esse desenvolvimento cultural. Que é um evento, né, tão importante para a nossa cidade, em que a gente tem já há vários anos esse feriado, então é muito representativo e por isso esse evento é tão importante para a nossa cidade. Hoje de manhã, a Prefeitura de Araranguá se pronunciou sobre o incêndio que aconteceu lá no Teatro Célia Belisária de Souza, que fica bem no centro da cidade. O incêndio aconteceu na última sexta-feira, nós trouxemos essa notícia no sábado aqui no Jornal do Almoço, e os bombeiros aí precisaram de quase 2 horas, né, para fazer o combate ao fogo. A gente vai para a nossa redação agora, porque o David Sacramento está por lá e traz para a gente a atualização sobre esse caso, né, David? Boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde para todos que estão nos acompanhando no Jornal do Almoço. Exatamente, a Prefeitura de Araranguá se pronunciou sobre esse fatídico acontecimento no Teatro Célia Belisária de Souza, na última sexta-feira, que acabou pegando fogo. E disse em nota que já existe, inclusive, tratativas, planos para passar a administração desse teatro para o poder público municipal. E que essas tratativas elas já estavam sendo feitas, inclusive, junto ao governo do estado, porque o plano mesmo da prefeitura era fazer uma reforma naquele teatro para poder ele voltar a ser aberto e também oferecer cultura para as pessoas da região ali de Araranguá, as pessoas que realmente moram ali na região. Infelizmente aconteceu, né, esse fatídico acontecimento, pegou fogo o teatro, inclusive na nota a prefeitura deixou muito claro que lamenta o ocorrido, porque inclusive aquele teatro é muito importante para a cultura e para a história ali da região. E a nota também falou que a Secretaria de Estado da Educação já tem elaborado um orçamento para poder reformar o teatro. E o objetivo agora é unir forças para poder reconstruir aquele local. Como você bem lembrou aí, né, o teatro pegou fogo na última sexta-feira. Foram utilizados mais de 16 mil litros de água. A corporação do Corpo de Bombeiros se movimentou para poder apagar as chamas e todas as poltronas do teatro acabaram realmente sendo consumidas pelo fogo, né? Outra coisa também é que vale ressaltar que o teatro foi interditado em 2019 pelo governo do estado e agora vamos aguardar aí esta reforma. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, David, pelas suas informações. Bom trabalho para você por aí. Jornal do Almoço de hoje está quase no finalzinho, mas antes a gente abre espaço para os nossos telespectadores que mandam sempre recadinhos aqui para o JA. Vamos dar uma olhada no primeiro? Quem mandou para a gente foi a Amanda, que é da assessoria de imprensa da Prefeitura de Cocal do Sul. O prefeito faz um convite, vamos acompanhar. Alô, produtor rural, tenho um recado para você. Amanhã, em Cocal do Sul, nós teremos o primeiro encontro de agroecologia, promovido pelo governo municipal e EPAGRE, vai ser lá na ABB, você é nosso convidado. Palestras, workshop, financiamento, tudo que envolve agricultura e agricultura familiar, você vai discutir conosco amanhã. Vem passar um dia especial, até para promover o desenvolvimento da agricultura em Cocal do Sul. Aguardamos vocês amanhã às 8 horas na ABB para o encontro regional de agroecologia. Tá certo, tá na tela também aí um telefone para você que quiser se inscrever ou precisar de mais informações, 3403-1096. O JA de hoje vai ficando por aqui, lembrando que amanhã a gente continua com a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Começa 15 para o meio-dia, nessa terça-feira, você não pode perder, aqui na NSC que faz como ninguém faz. Uma boa tarde, até amanhã. Jornal do Almoço. Oferecimento. Giasse Supermercados. Baixe o aplicativo Amigo Giasse e comece a aproveitar. NSC Total, o portal com tudo sobre Santa Catarina. Acesse nsctotal.com.br.